Bom, pessoal, hoje quero trazer um tema muito importante para o Lean, para quem pensa em implantar Lean, para quem está implantando Lean, para quem já está no caminho, né, em direção à excelência, que é o gerenciamento diário, ou também chamado como GD. Para mim, o gerenciamento diário é a ferramenta mais importante de todas as ferramentas do Lean. Então, se eu tiver que escolher, não tenho recurso, não tenho tempo, não tenho dinheiro, e eu preciso escolher uma ferramenta para fazer o Lean, escolha o gerenciamento diário. O gerenciamento diário vai trazer resultados muito importantes, tanto de segurança como de qualidade, entrega, produtividade, redução de equipes, trabalho em equipe, desenvolvimento das pessoas, que nenhuma outra ferramenta pode te dar. Então, o GD, né? Qual é a necessidade do GD? É de corrigir os desvios e atingir mais rapidamente o resultado. Então, quando você não tem um gerenciamento diário, você, por exemplo, nesse gráfico, né, a empresa vem lá com uma certa variabilidade, mas vem atingindo a meta, de repente ela não atingiu a meta. E ela fica um tempo, porque não atingiu a meta porque começou um problema, né, houve um problema. E ela vai ficar um tempo sem agir até que possa tomar uma ação e voltar à melhoria. Então, o GD, né, ele é um controle para que você, durante essa queda de performance, você possa agir rapidamente. Normalmente, isso demora, vai longe até que chega lá num diretor, um gerente, enfim, que vai olhar aquilo e entender o que está acontecendo. E aí, muitas vezes, você perde muito tempo sem a tomada de ação para resolver aquilo que é necessário. No modelo do gerenciamento diário, quando começou a queda, você já monitorou, porque você faz acompanhamento diário através de controles visuais. Isso vai fazer com que você já tome uma ação aqui, logo após o problema ter ocorrido, um dia depois do problema ter ocorrido. Então a tua ação vai ser rápida e o teu tempo de resposta à melhoria, aos resultados, vai ser muito mais rápida, fazendo com que você reduza, se comparar esse tempo sem GD e com GD, de maneira significativa. Além, é claro, essencialmente, de envolver as pessoas que estão fazendo na busca dos resultados. Então, o GD ele pode ser também uma ferramenta muito importante para sustentar a estratégia. Então, lá, se você tem lá nos diretores, presidentes, no mais alto nível, a definição da estratégia, qual é o chamado True North, né, o norte verdadeiro da empresa, o GD pode ser usado através da gestão visual e reuniões diárias para monitoramento, rodando sempre o PDCA, para que essas informações cheguem em todas as frentes da empresa. O GD ele é composto de 3 blocos essenciais. O primeiro bloco é o compromisso. No compromisso, a gente vai trabalhar com a definição do propósito específico do gerenciamento diário, com objetivos, metas, históricos dos indicadores e as pessoas envolvidas no processo. Então, esse é o bloco compromisso. O bloco número 2 é as variáveis de controle. Quais são os indicadores que você vai usar para representar o valor a sendo entregue, as decisões de definições de padrões e o funcionamento da cadeia de ajuda. A cadeia de ajuda tem que estar envolvida no GD. Então, se é uma fábrica
que tem engenharia, que tem, enfim, montagem, que tem outras necessidades, você deve envolver essas pessoas para fazer o trabalho. E por último, para dar suporte da cadeia de ajuda. E por último, você tem o bloco 3, a solução dos problemas. Então, a resolução dos problemas emergentes, elas vão fazer com que o desempenho acabe atingindo os resultados necessários, como a gente viu naquele gráfico lá dos problemas. Para ter um GD eficiente, você tem que ter um ambiente psicologicamente seguro, onde as pessoas possam trazer os problemas e o chefe não sai matando o mensageiro, né? Então, muitas empresas a gente tem assim, quando o mensageiro traz um problema, o chefe mata o mensageiro e diz que está errado, diz que não aceita, e aí cria um clima de terror onde as pessoas vão esconder os problemas e os problemas não aparecem de maneira transparente. Então a gente, né, o Xingo dizia o ONU dizia quem não ter problema é um problema. Então a gente precisa criar um ambiente onde as pessoas possam colocar as coisas, e normalmente as empresas não são assim, né? As famílias não são assim com os filhos, então já se cria aquele clima de horror e as pessoas aí não têm um coração aberto para colocar as coisas e poderem ser tratadas de maneira transparente, porque o problema não é da pessoa, o problema é da empresa. O problema são dos processos que não estão funcionando. Então a pessoa tem que ter essa liberdade de trazer os problemas para eles serem resolvidos. Então é um ambiente que seja psicologicamente seguro. Então, esse é um exemplo de um quadro de gestão diário que a gente já trabalhou lá no Estaleiro Atlântico Sul. A gente tinha aqui mini fábricas, e cada mini fábrica a gente tinha então os indicadores. Aqui está o gerente conversando com o supervisor de uma determinada área, né, de maneira transparente sobre os problemas e ações a serem resolvidas. Então, nós vamos ver uma parte de uma reunião de GD lá do Estaleiro Atlântico Sul, onde um supervisor vai reportar as ações. Quando torceu o tornozelo no final de semana, pegou 15 dias de afastamento. O outro teve uma consulta médica e o outro também, 2 consultas médicas. Nossa qualidade, fomos bem também, sem problemas. Nosso PIB, estamos com 60 até o momento. O CORE, estamos com 2. A Audiconto está zerado ainda. Pagamos para a pintura ontem 95 peças, 2,7 toneladas. Batemos a meta nas 3 linhas, na leve, na média e na pesada. Fabricamos 121 peças das 110, estamos 193 peças acima do planejado. Nossa medição financeira é 30 toneladas, já batemos a meta e estamos ali 108% de aderência planejada. É isso. O GD ele deve ser usado para áreas administrativas também, né? O chamado Lean Office. Então aqui um exemplo que nós temos um gerenciamento, planejamento para a semana de orçamentos. Aqui tem todos os dias do orçamento e através de post-its, né? Cada orçamento aqui ele tem uma cor e identificação se ele é crítico ou não. E aqui há uma cordinha, né, que vai acompanhando os trabalhos. Então tem o REJUM, que é o nome dos profissionais, a classificação do trabalho. Então se passa uma cordinha que vai acompanhando o dia a dia. Então, de novo, numa mesma reunião diária, o acompanhamento dos trabalhos a serem realizados pelos orçamentistas. Então, as reuniões de GD, elas podem ter níveis, né? No caso de fábricas, principalmente. Então, como exemplo, aqui a gente tem 2 mini fábricas, né? Um exemplo genérico. Cada mini fábrica dessas vai ter uma reunião de gestão diária da equipe da fábrica com o seu líder, né? Reunião que a gente chama reunião nível 1,
onde o líder vai conversar com a sua equipe sobre os itens lá. Normalmente a gente começa por segurança, qualidade, entrega, pessoas e eventualmente outros itens, né, para cada modelo de negócio de cada empresa, para cada modelo de gestão, né, o sistema de gestão de produção para cada empresa. Então se analisam os pontos que são importantes. E no caso, nível também na fábrica, mini fábrica 2, a reunião no mesmo horário. Então se o turno começa às 7, das 7 às 7h15 no máximo, a reunião pode ser em pé. É uma reunião de nivelamento das informações, entender o que aconteceu ontem, o que nós vamos fazer, se tem algum problema para recuperar, se teve algum problema de segurança, entrega, qualidade, grito de guerra, como é que estão as pessoas, etc. E aí cada um vai trabalhar no seu posto de trabalho. E aí esse supervisor, ele, né, essa é a reunião nível 1 que eu estou falando, da equipe da fábrica com o seu líder, vai ter uma reunião nível 2. Esse supervisor vai reportar para o seu gerente, pelo gerente daquela planta, daquela área, ou às vezes né, uma planta muito grande tem 2, 3 gerentes, cada um vai cuidar de um grupo de mini fábricas, que vai fazer a mesma coisa, reportar o seu dia a dia. E esse gerente normalmente vai para então chamado nível 3, onde ele vai reportar para os diretores. Tá? Isso é uma, né, claro, vai depender do tamanho de empresa e da necessidade de controle. Então, vou mostrar para vocês como é que funciona aqui uma reunião, né, de uma empresa que eu trabalho, a reunião de gerenciamento nível 2, nesse caso. Bom dia, então aqui hoje nós vamos explicar como é que funciona a nossa sala OBA. É o mesmo que o War Room na indústria, que a gente chama, né? Então aqui a gente faz o monitoramento de performance das áreas, os nossos 3 grandes pilares, que é segurança, qualidade e entrega. Então a gente monitora dia a dia. Sempre que estiver vermelho o dia, o acumulado fica em vermelho, né? E aí a gente coloca o número e vem as ações aqui para o plano de ação para a gente poder atuar e ficar no azul. Então aqui a gente tem as ações do dia, onde tem as ações que precisam ser feitas, né, pelos times, pelas equipes. Aqui a gente traz as ações das áreas de segurança e meio ambiente, qualidade, processo, entrega, manutenções e compras. Aqui são as ações de médio prazo. Sempre que a gente tem algum problema de segurança, né, alguma questão, algum incidente, algum desvio, a gente carrega as informações aqui na nossa pirâmide de Frankfurt. Aqui a gente tem o nosso sistema de excelência, onde a gente tem a nossa casa aqui, né, com a Visa no centro, tendo a entrega ágil, o atendimento ao cliente e demais assuntos que compõem a nossa casa. E sempre que a gente tem algum problema de segurança, qualidade ou até manufatura, a gente faz o preenchimento e análise com a ferramenta do A3. Aqui em cima a gente tem o Andon, né, onde a gente monitora as performances e o status de cada área ao longo do dia. Então é assim que a gente faz a gestão aqui na Visa, com excelência. Como referência bibliográfica, para você se aprofundar mais, eu gosto bastante desse livro chamado Gerenciamento Diário para Executar a Estratégia, Resolvendo Problemas e Desenvolvimento de Pessoas Todos os Dias. Então, o G dele tem essa função muito importante. Esse livro é escrito pelo professor Ferro e pelo Robson Gouveia, eles são do Lean Institute. Vale a pena, um livro bem interessante. E muitas ideias que eu trouxe aqui vieram também da experiência, da aplicação dessas ideias no dia a dia. Bom, como vocês sabem, nós somos uma escola de Lean, a gente tem o propósito de divulgar, né, a cultura Lean nas empresas, ajudando aí a melhorar o desempenho, os resultados de cada companhia. Nós temos cursos online que podem ser adquiridos lá na escola de Lean. E nós temos uma empresa aí de mentoria, né, de consultoria ligado ao Lean, que chama-se Leancore. Então, curta a Leancore Engenharia lá no LinkedIn, curta o Instagram
da Escola de Lean, o YouTube da Escola de Lean, que a gente tem bastante material aí para vocês se divertirem, né? Muitos materiais aí, vídeos que a gente faz que estão livres, e quem quiser fazer os cursos também pode adquirir diretamente lá no Instagram da Escola de Lean. Valeu, pessoal, até mais.